Bem, então nós vamos agora para a demonstração do funcionamento do irrigás, correto? Aqui para a nossa demonstraçãozinha nós vamos precisar de uma balançazinha de precisão. Essa balançazinha, na verdade, nós vamos medir a vazão do emissor, quantos litros que ele está jogando por hora, só para a gente ter uma noção. Esse reloginho aqui, ele vai marcar quanto tempo que eu vou precisar de ficar com o meu sistema ligado. E do lado de cá nesse vasilhame, eu estou simulando a parte de solo. Aqui no fundo, dá para ver que está o meu irrigás. Lembrando que ele tem que ser instalado deitado. Eu botei ele próximo à parede aqui para a gente ver, correto? E agora o que eu vou fazer? Eu vou completar com terra. Essa terra ela está seca, correto? Vamos colocar a terra aqui. Estou simulando aqui o meu irrigás, uma profundidade efetiva. Essa profundidade efetiva seria até onde que a raiz da planta vai, ou seja, até onde eu vou ter que manter úmido, correto? Então vamos completar aqui, beleza? Com essa reguinha aqui nós vamos ter mais ou menos a noção da profundidade que ele está. Ó, se nós observarmos aqui, ó, ele está em torno mais ou menos aqui do que de uns 20 centímetros, mais ou menos. Beleza? Vamos completar para ficar os 20 certinho. Correto? Tá puxadinho aqui. Mais ou menos o que? Uns 20 centímetros. Correto? Lembrando para vocês que a profundidade desse sensor vai depender de quê? Vai depender do sistema radicular da planta que eu estou trabalhando, da cultura. Tem planta que a raiz é mais superficial, tem planta que ela é mais profunda. Então essa altura de instalação do irrigás vai depender da profundidade do sistema radicular da planta. Correto? Bem, como que a gente poderia demonstrar aqui o funcionamento do irrigás? A princípio, esse solo ele está o quê? Ele está seco. Correto? Se ele está seco, ele não tem água. Então, o que acontece? Toda vez que eu mergulhar o irrigás no copo com água, se o solo estiver seco, a água, o ar, ele consegue passar pela mangueira, através da vela, que é um material poroso. Se não tiver umidade no solo, significa o quê? Os espaços que existem no solo estão o quê? Estão cheios de ar. Então o ar consegue passar. Então se o ar consegue passar, quando eu botar o irrigás dentro do copo com água, a tendência da água é o quê? Jogar essa bolinha para cima. Então toda vez que ele conseguir jogar essa bolinha para cima, significa o quê? Que o meu solo ele está seco. Ou seja, pode colocar água. Toda vez que eu afundar meu copo, o bebedorzinho na água, e a esferazinha não subir, ou seja, o ar não conseguir passar, significa que o meu solo já está o quê? Já está completo com água. Bem, como é que nós vamos fazer esse experimento aqui? Na verdade, aqui nós temos essa mangueira, isso aqui está simulando um emissor, tá certo? Nós vamos medir a vazão desse emissor, correto? Como? Através dessa balançazinha, beleza? Por exemplo, marco aqui o tempo, geralmente vou fazer o tempo aqui de 1 minuto e vejo quanto que ele jogou em 1 minuto, correto? Peso aqui na balança, essa balança ela já vai me dar a leitura em ml, certo? Lembrando que 1 hora são 60 minutos, o que eu medi em 1 minuto eu vou multiplicar por 60 e vou saber quanto que esse emissor vai estar jogando em 1 hora. Isso vai influenciar o quê? No tempo que o meu sistema vai ficar funcionando. Lembrando que a quantidade de água que o solo segura depende muito do tipo de solo. Então não existe uma receita que vale para tudo.
aí é que a ferramenta do irrigás ela vai ser importante para o nosso trabalho. Ou seja, enquanto que eu estiver fornecendo água, mergulhar o irrigás no copinho e a esferazinha estiver subindo, significa o quê? A umidade ainda não chegou até onde eu quero. Então, a partir desse experimento, a partir da leitura do sensor, eu vou determinar quanto tempo que o meu sistema tem que ficar ligado, correto? Para fornecer água até a profundidade que eu desejo. Por exemplo, nesse momento aqui, ó, se eu pegar a esferazinha e afundar aqui, o que vai acontecer, ó? Ó, ela subiu. Se ela subiu, significa o quê? Que tem ar no solo, ou seja, eu posso irrigar. Quando eu afundar esse bebedorzinho no copo com água e ele não conseguir empurrar essa esferazinha para cima, o que acontece? A umidade já chegou até o sensor, ou seja, esse é o tempo suficiente para umedecer até onde eu quero, correto? Então, primeiramente, nós vamos começar o nosso experimento fazendo uma leitura da medição da vazão desse emissorzinho aqui. Na verdade, eu tenho um registro na ponta dessa mangueira que ele está fechado justamente para controlar essa vazão. Essa vazão é fornecida por emissor. Tem o emissor que joga mais água, tem emissor que joga menos água, correto? Vamos fazer uma correção na postura aqui para não trabalhar curvado. Beleza? Então vamos lá. Bem, inicialmente vamos medir aqui a vazão desse emissor. Aqui eu tenho um recipientezinho. Esse recipiente aqui eu uso para quê? Ligo minha balança aqui, ó. A balança já vai ser zerada em função desse emissor. E a partir de agora, o que eu faço? Eu venho aqui e faço o seguinte. Vou medir aqui, ó, no meu relógio. Ó, quando ele passar no 15 aqui, ó, tchum, vai completar uma volta. Quando ele der aqui no 15 de novo, o que significa? Foi 1 minuto. Então, vou saber quanto que esse emissor está jogando por minuto. Se eu multiplicar por 60, eu vou saber quanto que ele está jogando por hora. Correto? Então, vamos aguardar aí, ele dá a voltinha. Está quase completando o minuto. Quando chegar aqui no 3, eu vou tirar aqui, ó. Aí eu vou saber quanto que ele jogou em 1 minuto, ó. Tá quase. Vamos lá. Tchuf, tirei. Correto? Minha balança já está zerada. Venho aqui. A leitura aqui na balança está indicando o quê? 50 ml. Então ele jogou 50 ml em 1 minuto. Se eu multiplicar por 60, que 1 hora são 60 minutos, esse emissorzinho está me jogando 3 litros de água por hora. Correto? Agora, quanto de água que vai ser suficiente para a umidade chegar aqui no meu sensor? Isso vai depender do solo. Então, como isso varia, eu não tenho condição de saber exatamente quanto que esse solo aqui ele vai precisar de água para umedecer até onde está o sensor. Aí é que o sensor se torna uma ferramenta interessante. Por quê? Nós vamos colocar esse emissor para umedecer o solo e vou começar a monitorar o tempo, correto? Vou esperar ele chegar ali redondo, esperar esse ponteirinho chegar aqui no 0, que meio-dia, e vou colocar o solo embaixo do sensor, como se esse sensor, embaixo do emissor, como se esse emissor tivesse o quê? Fornecendo água para esse solo. E a partir desse momento eu vou monitorando com o meu sensor. Enquanto eu estiver afundando a água no copo, correto? E a bolinha estiver subindo, significa o quê? Que o solo, ele ainda aguenta água. Como a gente pode ver aqui, ó, vamos botar um pouco mais de água aqui.
beleza? E vou pegar o meu irrigáizinho aqui, ó, e vou colocar aqui, ó. Como esse solo tá seco, o que que vai acontecer com a esferazinha? A esferazinha vai subir, ó. Ó. Ela tá subindo, significa o quê? Que o meu solo ainda não está na umidade desejada. Então significa o quê? Que está na hora de irrigar, correto? Bem, a partir de agora o que que eu vou fazer? Vamos esperar ali o tempo chegar, esperar o ponteirinho chegar lá em cima. E o que que eu vou fazer? Eu vou deixar esse copo aqui para a gente ir monitorando com o irrigás. E assim que ele completar o tempo certinho, eu vou fazer o quê? Vou chegar com o meu solo junto com o sensor, vou botar o sensor para frente e a gente vai ter uma noção, no caso desse solo aqui, quanto tempo que o meu sistema vai precisar ficar ligado para a umidade chegar até a profundidade de 20 centímetros, que nesse caso aqui é o que eu desejo. Correto? Vai completar lá. Vamos nessa. A partir de agora, a gente vai monitorando com o nosso irrigás, correto? Se eu pegar o meu irrigás aqui e colocar aqui, ó, enquanto eu estiver colocando e essa bolinha estiver subindo, significa o quê? Que a umidade não chegou até onde eu desejo, certo? Coloquei o nosso emissor próximo à parede aqui, para a gente perceber como é que a umidade ela vai descendo. Ó, já temos aí, ó, já estamos completando 1 minuto de irrigação, ó. 1 minuto, ó. Temos 1 minuto ali de irrigação. Bem, 1 minuto de irrigação. A esfera continua subindo. Então o que que significa? O solo ainda está seco, posso continuar irrigando, correto? E a partir desse momento eu vou monitorando. Deixo um tempo e venho aqui e mergulho o irrigás. E vou anotando quanto tempo. Em função disso, o meu sensor ele vai me indicar o momento certo em que a umidade, quando a umidade chegar no sensor, o que que acontece? Quando eu colocar a esferazinha aqui dentro, quando eu colocar o meu bebedor aqui dentro, ele não vai conseguir empurrar o ar, porque o solo vai estar o quê? Cheio de água. Então nesse momento significa o quê? Está na hora de desligar o meu sistema, correto? Então vamos aguardar e vamos ver quanto tempo que no caso aqui esse solo vai precisar para o tempo que vai precisar para essa umidade chegar até o nosso sensor. Nós vamos dar uma pausinha e durante essa pausa eu vou medindo e nós vamos ver mais ou menos quanto tempo que no caso aqui desse sistema aqui, que é com esse emissor e esse tipo de solo, quanto tempo que esse sistema vai precisar ficar ligado para quê? Para a umidade chegar até o nosso sensor, correto? Então vamos dar uma pausazinha